Bom dia a todos, rapaziada da Primeira Igreja Batista de Pouso Alegre. Quero lembrar para você que toda quinta-feira, pelo menos vamos pensar aí 2 meses, talvez, eu não sei, nós estaremos refletindo sobre a primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira vez que nós gravamos o vídeo, nós falamos sobre a introdução. Dessa vez, nós vamos fazer um resumo do que aconteceu na semana passada, onde nós refletimos sobre o versículo 3 ao verso 12. Na introdução, eu falei algumas coisas sobre as condições sociais, quem escreveu a carta, quando escreveu, para quem escreveu e o motivo pelo qual escreveu. Eu entendo que quando nós vamos refletir sobre alguma carta do Novo Testamento, seja as cartas de Paulo, seja as cartas que nós chamamos de cartas pastorais ou cartas gerais, que foram escritas por Tiago, que foram escritas por Pedro, por João, por Judas, algumas perguntas devem permear a nossa reflexão. Uma delas é: quem escreveu? A outra é: para quem escreveu? E a outra é: por que escreveu? Essas últimas duas perguntas, principalmente nessa altura que nós estamos do estudo da carta de Pedro, talvez para nós são as mais interessantes no momento. Não é que sejam as mais importantes de todas, mas para nós, nesse momento, essas duas perguntas são importantes, porque elas vão nos ajudar a entender todo o conteúdo dessa carta. Ok? Então, para quem escreveu? Nós vimos no primeiro resumo, escreveu para judeus dispersos e pessoas que estavam reunidas em torno da fé cristã ali na Ásia Menor. Então eram pequenas comunidades que estavam em alguns lugares ali da Ásia Menor, vamos dizer assim, algumas províncias na Ásia Menor. Então Pedro escreve para essas pessoas. Agora, o que é importantíssimo para nós nesse momento é a motivação. Por que ele escreve isso? Porque ele identifica que aquele povo está passando por um sofrimento que não é única e exclusivamente gerado por perseguição física, mas é uma questão talvez até mais social e psicológica. Ok? Então a gente viu que havia uma pressão da sociedade no sentido de exigir dessas pessoas um comportamento, ou melhor, de questionar o seu comportamento, né? Por que eles agem dessa forma, por que eles são diferentes da gente, não participam das mesmas festas pagãs que a gente participa, não comem de tudo que nós comemos, não bebem de tudo que nós bebemos, visão de matrimônio, visão de ato sexual, visão de religião, tudo deles é um pouquinho diferente. Então havia uma pressão. E essa pressão externa gerou uma angústia interna. Então, Pedro, quando escreve para tentar, de alguma forma, minimizar esse sofrimento. Quando ele entra no verso 3 e vai até o 12, para trabalhar essas angústias, para começar a trabalhar esses sofrimentos, Pedro vai falar de questões espirituais profundas, significativas para a vida de todo cristão. Então, ele começa dizendo aí, olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pega aquele Deus que as pessoas tinham aquela visão do Velho Testamento, de Deus Criador, de Deus Senhor dos Exércitos, do Deus que é juiz, que vai julgar todas as nações, do Deus vingador, vamos botar isso entre aspas, né, na visão deles e tudo mais, naquele Deus punidor, e dá a ele uma outra característica que Jesus trabalhou no Novo Testamento, que é a característica paternal. Então Jesus orou muito: Pai nosso, Pai, eu sei que tu me escutas. Então, na verdade, Pedro está ratificando aqui um pouquinho daquilo que Jesus ensinou lá nos Evangelhos. Esse olhar para Deus como aquele que quer estar perto, como o Pai que cuida, que ampara, que consola, o Pai que chora junto, o Pai que se alegra com seu filho, que se entristece também com seu filho. Enfim, uma visão mais próxima a respeito da pessoa de Deus. Não
não somente aquele Deus lá do Monte Horebe, que habita entre os montes que fumegam, né? Mas esse Deus que está junto, esse Deus que participa da nossa história. E esse Deus, ele vai dizer, ele usa de misericórdia. A misericórdia, nós podemos agora pensar nela como sendo um ato de Deus, uma ação de Deus, uma iniciativa de Deus em não nos dar aquilo que nós merecemos. A graça é diferente. A graça é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. A misericórdia é Deus não dando aquilo que nós merecemos. Então esse Pai misericordioso, ele usa de algo muito interessante, que é a regeneração. Ou seja, ele nos faz novo, ele nos faz uma nova criatura. Porque essa velha criatura não tem condições de entrar no céu. Esse sujeito velho, que pensa velho, que sente de uma forma pesada, angustiante, e determinados sentimentos que habitam na gente, que ele vai trabalhar um pouquinho mais na frente, esse sujeito precisa ser trabalhado. Então ele trabalha em nós, através da sua misericórdia e por misericórdia, para que não herdássemos o inferno em lugar do céu, ele nos regenera, nos faz novo, processo de novo nascimento. E aí, a partir desse novo nascimento, ele gera em nós uma esperança viva, real, a respeito de uma herança maravilhosa que tem para nós, que é o céu. Nós temos uma herança que Pedro vai dizer que é incorruptível, que não perde o seu valor, que é imaculada, ou seja, é algo garantido e que nunca vai deixar de ser o que é. Pensa que às vezes a gente recebe presentes ou heranças que elas se perdem durante o tempo. Uma casa se deteriora, um carro se deteriora, mas o céu, ele é imperecível e Deus tem isso guardado para nós. E Pedro queria realmente que os seus leitores soubessem disso. E ele chega a dizer assim, olha, mesmo, ou melhor, ele diz, olha, nesse primeiro momento vocês precisam se exultar, vocês precisam se alegrar nessas verdades, mesmo que por um pouco de instante vocês estejam em sofrimento e em dificuldade. Ele vai trabalhar essas questões, eu vou olhar aqui na minha Bíblia, né? Daí não dá para você ver que ela está na mesa aqui, mas ele diz que todo esse processo, né, de sofrimento e de consciência do nosso futuro vai trabalhar em nós, na verdade, a fé. E a fé gera esperança. E a gente vai perceber ao longo do tempo, quando a gente começa a realmente ter essas verdades futuras bem sedimentadas no coração e na cabeça da gente, que o que nós temos de mais precioso nessa vida é a nossa fé. E nós vamos ver que ela é muito mais preciosa do que o ouro, do que a prata, de qualquer coisa que nós temos, porque é ela que nos mantém viva, porque é ela que mantém viva a esperança verdadeira que Jesus nos dá através da sua morte e da sua ressurreição. Então, ele trabalha tudo isso em nós e vai dizer para eles, olha, o alvo da fé de vocês, o propósito dessa fé maravilhosa que está sendo trabalhada nesse tempo em que vocês estão vivendo de perseguição, de sofrimento, de angústia, na verdade, o grande alvo dela é a salvação da alma de vocês. Ou seja, em resumo, passamos por dificuldades, sofremos, mas não podemos nos esquecer que nós temos um Deus maravilhoso, paternal, que tem uma herança incorruptível, imaculada, imperecível, não perde o seu valor, preparado para todos os seus filhos. A Bíblia diz que o que Deus tem reservado para nós jamais subiu ao pensamento humano ou já foi percebido pelo coração do homem, de tão grande, de tão maravilhosa e de tão bela que Deus tem, de tudo que Deus tem para nós. Então, se você está passando algum sofrimento e alguma dificuldade, erga a tua cabeça e lembre-se de que Deus é contigo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse estudo, sobre essas reflexões, quinta-feira, às 7h30 na Primeira Igreja Batista de Pouso Alegre. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Beijão, paz de Cristo.